ter alguns pontos aqui que vai lhe ajudar bastante. Você vai perceber, essa história que nós vamos ler aqui vai falar de Bartimeu. Em outra ocasião, eu já expliquei para você que Bartimeu não era o nome do rapaz. Não, pastor, não. A palavra Bar significa filho. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. A Bíblia não relata o nome do rapaz que foi curado. A gente conhece ele como o cego Bartimeu, ou seja, o cego que era o filho de Timeu. Mas ninguém relata o nome desse rapaz. Há especulações, mas enfim, não vamos trabalhar nas especulações, vamos trabalhar com o que nós temos aqui. O fato é que esse rapaz conseguiu alcançar algo das mãos de Jesus. O que ele enfrentou para isso? Você vai perceber, nós vamos estudar juntos, que esse rapaz ele foi preparado para receber a bênção. Vamos já pontuar aqui a história. Primeiro, quando ele ouve falar que Jesus iria passar por ali, ele já sabia quem era Jesus. Tanto que o texto sagrado aponta que ele clama da seguinte forma: Jesus, filho de Davi. Esse é o primeiro ponto de uma pessoa que realmente está preparada para receber a bênção. Ela sabe a origem, ela sabe a quem ela está clamando. Ela não está clamando a qualquer pessoa, ela está clamando ao Filho de Deus. Você tem que conhecer quem é que você está clamando. Tem gente que não conhece. O texto, por exemplo, de Isaías 1, verso 3 diz: o jumento conhece a sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não me conhece. Quer dizer, até o jumento sabe onde ele nasceu. E o povo de Deus não sabe quem é o seu Deus. Só que Bartimeu era diferente. Ele clamou com convicção, sabendo quem era Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um dos pontos para uma pessoa preparada para receber a vitória é que ela busca conhecimento. Ele buscou saber quem era Jesus, se ele fazia parte realmente da linhagem real, da linhagem de Davi, a qual havia uma profecia dizendo: vai suscitar dos lombos de Davi uma pessoa que vai remir o povo de Israel, resgatar, salvar. E ele estudou isso, ele buscou saber disso. Por isso que quando ele clama, ele não clama de qualquer jeito. Ele buscou entendimento, ele buscou se preparar para receber essa vitória do Senhor Jesus. E aí a primeira pergunta é: você se preparou? Como é que eu me preparo? Nas Escrituras, buscando saber o que Deus faz, como Deus opera, para entender se a tua oração está certa, a maneira que você está se portando está de maneira correta, está posicionado para receber o que Deus tem. Tem gente que tem muita fé, mas o seu posicionamento, o seu comportamento, às vezes anula a sua fé. Na semana passada eu falava para as pessoas, eu falei: olha, se você crê, você tem que abrir a boca para falar o que você acredita. Se você não tem a capacidade de abrir a boca para falar o que você acredita, então você não crê. Que isso, pastor? É o que a Bíblia diz. Quem crê, fala. É o que a Bíblia diz. Quem crê, fala. E eu explicava isso. Ou seja, você teve entendimento o suficiente para que houvesse a fé, e essa fé te motivou a abrir a boca e falar o que você acredita que vai acontecer. E aqui nós vemos exatamente isso acontecendo. Ele clamando a Jesus, de qualquer jeito não, ele sabia quem era Jesus, ele sabia perfeitamente que Jesus podia fazer o que ele estava precisando. O segundo ponto é que, preste atenção, qualquer pessoa, por mais maldosa que a pessoa seja, se a gente vê um cego tentando atravessar uma rua, o instinto humano vai fazer você imediatamente parar o trânsito e auxiliar o cego a atravessar a rua. Isso qualquer pessoa normal faria isso. Mas pensa comigo, no caso dele não foi assim. As pessoas sabiam que ele era cego e ninguém ajudou o cego. Ninguém. Viram ele clamando.
pedindo misericórdia a Jesus, mas ninguém ajudou ele. E ele teve que vencer isso. Ele teve que vencer a solidão. Não sei se você percebeu, mas tem hora que a nossa batalha é sozinho, irmão. Às vezes a gente quer gente do nosso lado para ajudar, mas tem hora que Deus fala, não vou deixar ninguém te ajudar não, é eu e você aqui. Se tiver gente do teu lado vai te atrapalhar, mas às vezes a gente insiste nisso. Tem gente que ainda não entendeu que tem batalha que você vai travar sozinho. Não adianta chamar os outros, ei, ora por mim. E aí todo crente que você vê na rua, você vai chamando, ora por mim. Deus fala, não, é eu e você. É só eu e você. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. Eu quero que você aprenda a orar, e quando você orar, você entender o que você está fazendo. Para quando a resposta vier, você vai falar, eu sei como eu fiz. Deus me ensinou. Lembra de uma mensagem que eu preguei um tempo atrás? Ele adestra as nossas mãos. Ele ensina as nossas mãos a lutar. Ele nos ensina. Mas tem gente que não vai aprender a lutar, porque sempre está colocando alguém para lutar por ele. Ora por mim aí. Ei, tu, crente da outra igreja, pelo amor de Deus. É só a pessoa colocar uma foto evangélica, pronto. Postou alguma mensagem evangélica e já está pedindo oração já. Ei! Ele não teve ninguém. E nem por isso ele parou. Ele mostrou que estava preparado para vencer a solidão. Ele mostrou que estava preparado a alcançar essa bênção mesmo sozinho. Mesmo se ninguém o ajudasse. Quem está entendendo até aqui? O cara estava preparado, irmão. Ele não foi de qualquer jeito, não. Terceiro ponto. Quem poderia estar ajudando, não estava ajudando. Pelo contrário, estava atrapalhando ele. Por quê? Porque o texto diz que quanto mais ele clamava, mais a multidão mandava ele se calar. Terceiro embate. Ele teve que encarar uma força contrária. Nem sempre quando você clamar, as coisas vão fluir. Eu já te expliquei isso em outras ocasiões. Às vezes você começa a clamar e o negócio começa a piorar. Você começa a clamar, parece que se levanta mais inimigo. É assim mesmo. Você vai ter que vencer isso. Você vai ter que aprender a lutar contra as evidências. Não tem o que reclamar. Ou a gente está esperando que o diabo, na hora que você clamar a Deus, o diabo vai falar, tá bom meu filho, pode passar aí, eu não vou atrapalhar você não. Ele vai tentar. Isso é fato. E quando a gente olha para Bartimeu, nós percebemos pessoas que poderiam estar ajudando, mas em vez de ajudar, estão atrapalhando ele, mandando ele se calar, mandando ele desistir, mandando ele parar de importunar. Mas mesmo assim, ele mostra que está preparado para receber a bênção, porque ele passa por cima dessas pessoas. Quanto mais mandam ele calar a boca, mais ele clama, ele não se deixa levar por uma influência contrária. Isso é um preparo para quem quer vencer de verdade. Hoje nós estamos numa reunião de quarta-feira. O nosso objetivo é restauração familiar. Você tem que aprender a vencer esses embates. Você precisa vencer. O quarto ponto. A Bíblia Sagrada diz que ele continua clamando, até que Jesus para e manda chamar ele. Na hora que Jesus manda chamar, a Bíblia fala que ele faz desse jeito. E ele, lançando de si a sua capa, foi até Jesus. Ele abandonou aquela capa imediatamente. Ele falou em outras palavras, eu não vou precisar mais disso. Eu posso abandonar isso aqui. E aí chega o ponto crucial de toda a mensagem. Eu estou aqui contando essa história para você, para não ter que ler. Aí chega o ponto que Jesus está diante dele e faz uma pergunta. E agora eu vou fazer a união de todos esses pontos que eu pontuei para você na história. E você vai ver como tudo isso é relevante, é importante para quem quer vencer. Aí Jesus pergunta para ele, capítulo 10, verso de números 50 e 51, diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça?
E o cego lhe disse: mestre, que eu tenho o que, pessoal? Vista. É lógico e evidente que quando nós olhamos para o texto sagrado, isso aqui é o resumo do que aconteceu. Eu duvido muito que essa conversa de Jesus com esse rapaz foi só essas duas palavrinhas e acabou. Eu imagino que houve uma conversa ali. Jesus deve ter perguntado para ele: e aí, cara, o que você está querendo mesmo? Ele: Senhor, eu quero enxergar. Você quer enxergar? Quero. Mas de verdade mesmo? Sim. Inclusive, aí entra todos esses pontos que eu tratei com você. Inclusive, eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor não é um profeta. Eu sei que o Senhor não é João Batista. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é a descendência de Davi. O Senhor é o que as profecias diziam a respeito, que levantaria dos lombos de Davi alguém que nos remiria, nos resgataria. É o Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Inclusive, não teve ninguém para me ajudar, mas eu venci isso. Inclusive, quem poderia estar me ajudando me atrapalhou, mas eu venci isso também. Inclusive, já lancei fora até minha capa. Eu não vou precisar mais dela. Em outras palavras, eu estou preparado para ser abençoado. Pastor, tá, como é que isso se encaixaria para nós hoje? Vamos lá. Vai chegar um momento para mim e para você que Jesus também vai perguntar: o que você quer mesmo? Não, Deus, eu quero salvar a minha família. É? Você quer salvar a sua família? É. Mas você quer mesmo isso? Quero. Aí você entra. Inclusive, agora eu estou até orando de madrugada. Inclusive, eu abandonei umas coisas erradas que eu fazia. Inclusive, parei de mentir. Inclusive, limpei meu coração da mágoa, do ressentimento. Inclusive, perdoei uma pessoa que me ofendeu. Liberei o perdão para ela. Falei: tudo bem, se ela não se arrepender, mas eu perdoo em nome de Jesus. Fique em paz. Inclusive, agora até jejuando eu estou. Inclusive, passei a ler mais a Bíblia e estou buscando entendimento das coisas do céu. Em outras palavras, eu estou preparado para ver minha família ser restaurada. Será que nós poderíamos dizer isso? Você conseguiu entender a linha de raciocínio? Será que nós poderíamos chegar para Jesus hoje e falar: inclusive eu faço tudo isso aqui, inclusive estou indo à igreja, inclusive eu abandonei o pecado, inclusive fiz tanta coisa, manias que eu tinha, abandonei, inclusive eu falava palavrão, parei de falar, inclusive eu era muito estressado, mas eu orei ao Senhor e o Senhor me libertou disso também. Inclusive eu priorizava outras coisas, mas agora eu escolhi priorizar o reino. Inclusive eu fiz tudo isso. Eu olho para essa situação de Bartimeu e eu consigo enxergar tudo isso. E eu não consigo olhar para essa situação e falar: foi sorte. Não, não foi sorte. Ah, foi por acaso que ele foi curado. Não foi. Esse cara estava preparado. E muitas vezes nós queremos a restauração da nossa família, mas nós não estamos preparados. Tem coisa que talvez a gente tenha que lançar fora. Ele não lançou fora a capa? Inclusive a capa eu já lancei fora. E será que não tem coisa que a gente tem que lançar fora também? E aí talvez a gente não lançou, e isso está impedindo você de receber a bênção na hora que você está querendo. É por isso que tem coisas que vai protelar um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho mais, porque às vezes você fala que está preparado, você pensa que Deus está demorando, mas na verdade Deus está esperando você se preparar para alcançar o que Ele tem para você. Nada é por acaso. Irmão, Deus não é o tipo de pai que simplesmente vai lá e abre a porta para você, pronto. Ele prepara a gente. O que Ele quer é que quando a gente passar por esse problema, você saia muito mais forte, muito mais experiente de tudo isso. Nós conhecemos histórias de filhos que assumem a herança do pai e torram a herança em questão de meses. O pai trabalhou uma vida inteira para conquistar tudo que tem. E o filho, quando assume, torra em menos de meses. E você fala: mas como? Pois é. Ele não foi preparado para ser um substituto, para carregar um legado. Ele foi preparado só para herdar aquilo e mais nada. Herdeiro é diferente de uma pessoa que assume um legado.
São pessoas diferentes. Deus, o que Ele quer fazer na nossa vida é nos preparar para que quando vier o próximo obstáculo, você esteja preparado para encarar de novo. E não fique pensando em desistir toda vez. Não fique desanimado toda vez. Ele quer te preparar para isso. Ele quer te tornar mais forte. E às vezes a gente não entendeu isso. O caso de Bartimeu explica exatamente isso. Qual é a mensagem que eu tenho para você hoje? Se prepare. Uma hora dessa ele vai perguntar: o que você quer mesmo? Não, eu quero a salvação da minha família. Tá, o que você fez até agora? Ah, não, só estou orando. Eu nunca me esqueci de um episódio. Eu passei por uma determinada igreja, onde uma irmã tinha um atendimento comigo, depois do culto. E aí eu estou ali pregando, ministrando uma mensagem. Vamos orar, pessoal, vamos orar pela família. Todo mundo orando e a irmã assim. Quando eu fui atender ela, qual era o problema dela? Familiar. Mas veio na mesma hora a imagem daquela irmã, todo mundo orando pela família, ela estava assim. Mas no escritório ela disse para mim: pastor, tudo que eu mais quero é ver minha família restaurada. Pastor, tudo que eu mais quero é ver minha família sendo salva pelo Senhor. Eu fiquei pensando, como? Ou seja, o que ela estava pedindo no escritório não condizia com a atitude dela. Se ela queria tanto isso, por que não orou? Estava todo mundo clamando a Deus. Por que ela não estava junto? Como diz o outro lá fora, a conta não fecha. Você consegue entender? Quando Bartimeu chega para Jesus e fala: olha, eu quero ver. Você quer mesmo? Quero. Fiz isso. Passei por cima disso. Inclusive já lancei até a capa fora. Eu quero ver. Eu estou lutando por isso. Eu não quero continuar assim. Zaqueu provou que ele estava querendo aquilo de verdade. Chega um momento na minha vida e na sua vida que a gente tem que provar que o que a gente está pedindo para Deus, a gente quer de verdade. Temos que nos preparar. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Se prepare. O que você já fez? Às vezes, como eu disse, será que você já falou para Jesus? Inclusive, estou me consagrando para que o Senhor me dê uma palavra para me pregar para eles. Inclusive, estou fazendo até isso. Inclusive, estou jejuando por eles. Será que a gente pode dizer isso? Inclusive, estou acordando de madrugada, como eu disse há pouco. Eu quero tanto a minha família restaurada, que até isso eu estou fazendo. Que o Senhor leve em conta isso que eu estou fazendo. Que o Senhor olhe para mim e perceba, realmente ela está querendo a salvação. Ela não está orando, pedindo para que a mão de Deus pese sobre alguém, para ver se a pessoa desperta. Não, ela está buscando de Deus. Deus, me dá entendimento. Deus, eu quero ser um testemunho vivo. Deus, eu quero ser usado para salvar minha família. Ao invés de ficar orando, dizendo: Deus, manda alguém para pregar do teu amor para eles. Não, eu estou aqui. Inclusive, eu estou orando, pedindo: Deus, me usa. Me usa para abençoar minha casa. Me usa para quebrar a força do maligno. Me usa para desfazer as escamas que o diabo colocou na vida dele, na vida dela. Me usa, inclusive estou até orando assim. Tudo isso aqui é levado em conta, irmão. Cada atitude nossa, cada comportamento nosso, tudo isso aqui está contando. Mas não é pela graça, sim. Só que o que é pela graça não é de graça. Você tem que se mover. Você tem que se posicionar. Tem coisa que Deus não faz, quem faz é você. Tem decisão que Deus não toma, quem toma é você. Ele só te aponta o caminho, através da palavra. E quem toma a decisão é você. Você consegue entender isso ou não? Por isso a gente tem que se preparar. Ore a Deus hoje. Ore a Deus hoje. Pastor, eu não posso dizer, inclusive fiz isso. Não posso falar isso, pastor. Não pode? Mas a partir de hoje você pode começar a orar. Você pode começar a pedir isso. Você pode pedir para Deus transformar você. Inclusive, meu Deus, estou até orando para o Senhor mudar meu jeito de ser. Eu sou muito grosso, sou muito grossa, sou muito estúpido. E talvez isso está atrapalhando eu de ganhar minha família para o reino.
Inclusive estou até orando, dizendo, me ajuda, Jesus, me muda, porque eu tenho que mudar minha maneira de ser. Senão eu vou perder. Inclusive estou orando sobre isso. Isso a gente tem que pedir para Deus. Isso tem que ser apresentado. Vamos orar? Quero orar com você em favor da sua família. Em nome de Jesus. Se ponha de pé. Eu penso que aqui é uma ótima oportunidade de você falar com Deus. Eu penso que aqui é uma ótima oportunidade de você abrir teu coração ao Senhor e pedir a Ele. Inclusive, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu daria o seguinte tema: inclusive eu, reticências. Inclusive eu, reticências. Porque aí quem completa a frase é você. O que você fez? O que você está fazendo para realmente ver a sua família salva de verdade? Amém, queridos? Feche teus olhos. Vamos orar.